Eu jamais poderia imaginar que o pior momento da minha vida se desenrolaria aqui, no pátio da nossa casa de campo em Minas Gerais. E aqui estou eu, aos 30 anos, com os pulsos amarrados grosseiramente a um dos pilares de madeira do deck. Meus pés descalços sentem o frio do piso, enquanto ao meu redor, os rostos da minha família, aqueles que um dia fingiram me amar, me encaram. Risadas cortantes, como cacos de vidro, ecoam pelo pátio, cruéis e inevitáveis. Meu pai, ali perto, gira desplicentemente um copo de uísque, como se estivesse em um piquenique familiar corriqueiro. Ele o levanta na minha direção, e em seu sorriso, leio o orgulho por alguma tortura particularmente bem-sucedida. Você sempre foi a nossa vergonha, Bia, ele diz, autossuficiente para que todos ouçam. Um parasita, um peso morto inútil. Vários tios riem, concordando. Uma prima, aquela cobra, pega o celular e começa a gravar, já antecipando o hype. Permaneço imóvel, sem um som, sem um tremor. Não lhes darei essa satisfação. Minha mãe, em uma cadeira de vime perto da fogueira, finge que não me vê. Mas toda essa cena diabólica é obra dela. Você sempre se achou melhor do que nós, sibilou minha irmã Fernanda, passando por mim em seu vestido prateado justo, como se fosse uma rainha. Uma pobre coitada metida à besta. Meus joelhos vacilam traiçoeiramente. Todo o meu orgulho se transformou em cinzas. Fui marcada como uma vergonha, rotulada como fraca, inútil. E de repente, aquele som. O ronco grave e profundo de um motor invadiu o caminho de cascalho. Os sussurros cessaram, as mandíbulas se abriram. Um Rolls-Royce preto parou no portão, como um predador noturno. O motor silenciou, as portas se abriram silenciosamente, e ele asterisco saiu do ventre da máquina. Rafael Oliveira. Era como se aqueles meses agonizantes nunca tivessem existido. Lá estava ele, imponente, dominador, exalando confiança. O terno de lã cor de ébano caía sobre ele impecavelmente, como se tivesse sido feito sob medida para ele, e não apenas ajustado. Seu olhar procurava apenas por mim. Meu coração disparou. Ele estava vindo em minha direção. Cada passo seu cortava o ar denso, impregnado de vergonha e humilhação. Os convidados se afastavam, como se estivessem diante de uma tempestade iminente, abrindo caminho para ele. Ele parou bem na minha frente. Sua mandíbula se contraiu ao ver a corda cravada na minha pele. Beatriz. Ele rosnou, sua voz baixa e mortalmente perigosa. Quem se atreveu a tocar em você? Um suspiro cortou o salão como línguas de fogo. Vocês vão pagar por isso. Meu pai piscou, como se Rafael estivesse falando em uma língua desconhecida. Minha mãe saltou de sua cadeira, que deslizou ruidosamente sobre o piso de pedra. Rafael não perde um segundo. Uma lâmina fina surge de sob seu paletó, e como um sopro de vento, corta a corda que prendia meus pulsos. Congelo, a respiração presa na garganta. Atordoada, vejo-o tocar minha mão com cuidado, seus lábios tocando com ternura as marcas vermelhas. Um nó se forma na minha garganta diante desse gesto de carinho. Ele se vira para a multidão, e sua voz, calma e letal, corta o ar. Esta mulher é minha esposa. Quem de vocês ousou tratá-la como um animal? O pátio fica em silêncio. A taça de vinho na mão de Fernanda se estilhaça nas pedras do pátio. Minha mãe sussurra, como se estivesse envenenada, esposa. Como se a palavra a queimasse. Meu pai abre a boca, mas não consegue emitir um som. E então, como um trovão em um dia ensolarado, surge a frase que transforma a autossatisfação em torpor. Esta casa? Eu a comprei na semana passada. Ele olha para o relógio. Vocês têm 15 minutos para deixá-la. Observo o que está acontecendo, enquanto uma onda de choque varre os rostos presunçosos. Meu pai está parado, como se tivesse sido atingido por um raio, o copo balançando inutilmente em sua mão. Minha mãe pisca, como se de repente tivesse perdido a conexão com a realidade. Fernanda encara Rafael, o olhar cheio de terror, como se um fantasma envolto em chamas tivesse aparecido diante dela. Esfrego meus pulsos maquinalmente, sentindo Rafael se virar para mim, e agora seus olhos mostravam suavidade. Você nunca contou a eles? Ele perguntou suavemente. Apenas balancei a cabeça. Não. Nenhuma palavra sobre o negócio que construímos. Nenhuma palavra sobre as dívidas que paguei. Nada. Ele olhou para a multidão congelada. Beatriz permaneceu em silêncio porque ela ainda é mais leal a esta família do que qualquer um de vocês jamais mereceu.
E, abaixando a voz, acrescentou: esta casa estava hipotecada. Os impostos não foram pagos. Os credores já estavam mostrando os dentes. Ela esvaziou suas economias. Vendeu seu carro, só para ganhar um pouco de tempo para vocês. As mesmas pessoas que antes zombavam dos meus sapatos de segunda mão agora me olhavam como uma alienígena. E pela primeira vez, não desviei o olhar. Aqueles que me consideravam um fardo agora me olhavam como uma estranha, como se eu tivesse escapado de suas mãos e me tornado alguém que eles nunca se deram ao trabalho de entender. Quando chegou o último aviso de despejo, continuou Rafael, Beatriz me ligou não para pedir, não para implorar. Ele olhou para o pátio, sua voz calma, mas cortante como aço. Ela me pediu para comprar a casa silenciosamente, para que seu precioso orgulho não fosse ferido. Meu pai explode, a voz engasgada de descrença. Você está mentindo. Rafael nem sequer levanta uma sobrancelha. Mesmo? Com uma elegância casual, ele tira um papel dobrado do bolso interno do paletó. Aqui está, Osvaldo. Ele estende o documento para o pai. Sua assinatura está aqui. A mão do pai treme ao desdobrar o papel. Vejo seu olhar percorrer as linhas, e de repente, ele para, encontrando uma assinatura familiar. A assinatura feita naquele dia fatídico em que ele transferiu os direitos de propriedade para um investidor privado, tentando manter as aparências. O investidor era Rafael. A mãe cambaleia para frente, com histeria na voz. Você nos enganou. Não, finalmente eu digo. A voz falha, mas corta o silêncio como cristal. Eu salvei vocês, e vocês me amarraram ao pelourinho. Rafael se vira para todos, sua voz de aço. Vocês não criaram uma fracassada. Vocês criaram uma mulher. Uma mulher que deu tudo para mantê-los à tona. Ela sacrificou seu futuro para salvar o passado de vocês. E é assim que vocês a recompensaram. Ele não precisa levantar a voz. A verdade fala mais alto do que qualquer grito. E então, como se estivesse proferindo uma sentença, ele diz, frios como gelo. Vocês têm 15 minutos para fazer as malas. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. E desta vez, um silêncio ensurdecedor. Nem um único grito, nem um soluço, apenas o farfalhar nervoso do tecido e movimentos apressados. As mesmas pessoas que ontem me jogavam ordens na cara, hoje, como se tivessem sido queimadas, se afastam, agarrando suas bolsas e casacos caros, apenas para não cruzar meu olhar. Minha mãe, aquela que durante anos me disse que eu era a vergonha da família, a causa de todos os fracassos, passa por mim como se eu fosse um vazio, uma sombra. Mas eu não sou mais uma sombra. Eu sou quem está segurando todas as rédeas. Ela nunca conseguiu voar. E mesmo agora não se atreve a me encarar. Fernanda, minha irmã, rainha das zombarias, aquela que desprezava minhas roupas, minha modéstia, meu trabalho silencioso, tenta passar sorrateiramente, fingindo que eu não estou aqui. Mas Rafael não vai deixá-la se esconder. Ele se coloca no caminho dela, bloqueando a passagem. Fernanda, ele diz, firme como aço. Peça desculpas. Ela pisca, como se estivesse surda, como se essa palavra fosse de outro idioma. O quê? Desculpe. Rafael não levanta a voz. Nem um traço de raiva. Apenas repete, inexoravelmente, peça desculpas. Você a filmou. Você riu enquanto ela estava ali, amarrada, humilhada, diante dessas pessoas estranhas. Você colocou sua irmã em uma situação embaraçosa. Seria bom se você pedisse desculpas. Seu rosto ficou vermelho. Havia tensão em sua mandíbula, não por culpa, mas sim por orgulho reprimido. Dentro dela, havia um vago descontentamento. No entanto, ela olhou para mim, o olhar era firme e a voz contida. Eu peço desculpas. Eu fiquei em silêncio, apenas acenando levemente em resposta. E isso, ao que parece, a atingiu mais do que qualquer palavra alta. O próximo a passar foi meu pai. Ele parou, hesitando um pouco, então olhou para Rafael. O que quer que ela tenha dito a você, ela não me disse isso. Rafael interrompeu. Eu vi como ela sustentou esta família por muitos anos, enquanto os outros não se importavam. O pai abriu a boca para falar, mas Rafael continuou. Sabe o que é lamentável? Ela teria perdoado vocês. Mesmo agora, se vocês mostrassem um pouco de remorso pelo que aconteceu. Essas palavras soaram pesadas, e o rosto do pai refletiu uma luta interna. Ele abaixou a cabeça, não tanto por vergonha, mas por perceber o que havia perdido.
Então ele foi embora. Sem abraços, sem explicações, apenas silêncio. E isso, por algum motivo, foi o suficiente. Quando o último carro deixou a propriedade e o quintal finalmente ficou silencioso, Rafael e eu ficamos sozinhos sob o céu noturno. Ele gentilmente afasta uma mecha do meu rosto. Tudo bem. Eu respondo silenciosamente que sim. Acho que sim. Então, inesperadamente, eu sorrio, calma e levemente, como se estivesse me libertando de uma tensão há muito reprimida. Rafael sorri de volta, com calor e compreensão. Vamos, diz ele, apertando suavemente minha mão. Você cuidou tanto dos outros. Vamos pensar nos seus desejos agora. E eu sinto que estou pronta para isso. Quando o carro se afasta, o silêncio se instala, quase palpável. Mas não é um silêncio opressivo, não aquele que eu temia antes. É um silêncio mais calmo, tranquilizador, que permite respirar livremente. O ar ao redor, cheio do aroma de pinheiros e o calor do dia que se vai, parece fresco e novo. Por muito tempo, a casa teve uma atmosfera de contenção, cortesia formal e bem-estar ostensivo para aqueles ao redor, que não sabiam das dificuldades ocultas. Eu tentava ser discreta, me sentindo estranha aqui. Eu resolvia questões domésticas, lidava com dificuldades financeiras e enfrentava críticas, apesar de todos os esforços. Mas agora, parada no corredor, segurando a mão de Rafael, vejo tudo com outros olhos. Pela primeira vez, surge uma sensação de pertencimento. Parece diferente, não é? Ele diz baixinho, deixando as chaves na entrada. Eu concordo. Ainda me parece que alguém vai me pedir para fazer algum trabalho. Ele olha com preocupação. Isso não vai mais acontecer. Entro na sala onde recentemente me sentia desconfortável. Os utensílios de mesa permanecem, como se após um evento concluído. Os pratos estão dispostos na mesa, como vestígios de um acontecimento terminado. Rafael me segue sem pressa. Você tem o direito de se sentir frustrada. Eu não estou frustrada, digo baixinho. Estou apenas cansada. Cansada de tentar merecer aprovação, de me esforçar para ser mais adequada. Ele entende. Você não precisava merecer a aprovação deles. Eles não corresponderam às suas expectativas. Essas palavras, ditas com calma e sinceridade, me tocam, e saímos para o pátio, banhado de luz. A estrutura que me limitava ainda está lá. Rafael se aproxima, remove os restos de material e os joga fora sem dizer nada. Você pode dispor deste lugar como quiser, diz ele, encostando-se na cerca. Poderíamos começar tudo de novo. Rio de Janeiro, Salvador, em algum lugar onde seja confortável e tranquilo. Eu sorrio. Você sabe que eu não gosto muito do frio. Ele sorri. Então Minas Gerais está fora. Sento-me em um banco de madeira antigo, aproveitando os últimos raios quentes do pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me relaxada. Não espero palavras desagradáveis e não me preocupo em ser considerada excessivamente emocional. Você se lembra do nosso primeiro encontro? Pergunto. Claro, responde Rafael. Você conciliava várias coisas, estudava à noite e ajudava seu pai com os documentos, cuidando da saúde da sua mãe. E você, sorriu, morava em um apartamento em cima de uma livraria, criando sua empresa de desenvolvimento de software, e não parecia nada um empresário de sucesso. Ele ri. Você era a única que acreditava no sucesso. Eu olho para ele. Eu não vi um futuro rico. Eu vi uma pessoa determinada, inteligente, atenciosa, que estava disposta a ajudar seus entes queridos. Novamente, o silêncio se instala, suave e esperado. Ficamos assim por um tempo. Não há necessidade de palavras, não há necessidade de justificar ou explicar nada, apenas silêncio, apenas tranquilidade. Finalmente, encosto-me em seu ombro e digo baixinho o que há muito tempo estava pensando. Eu quero mudanças. Quero que minha vida seja cheia de significado. Ele se vira, tocando delicadamente minha mão. Diga isso. Nós vamos criá-la. Gradualmente, passo a passo. Não precisa mais provar nada para ninguém. E por alguma razão, o lugar onde estamos não parece mais uma jaula. Parece uma oportunidade. É incrível como a paz chega. Sem barulho, sem celebrações, discretamente, apenas com um suspiro silencioso. Você não percebe que você mesmo estava contendo. Naquela noite, quando tudo terminou, estávamos sentados no chão, encostados no sofá, no escuro.
Apenas os sons da natureza e o silêncio, que agora parecia seguro. Rafael pega minha mão. Seus dedos tocam cuidadosamente as marcas deixadas pelo passado, como se quisesse ajudar a curá-las. Olho para as fotos da família, ainda nas paredes. Aproximo-me de uma, tiro e a viro. Tirar? Pergunta ele. Eu balanço a cabeça, coloco-a com a face para baixo. Isso não reflete mais minha essência. Porque por muito tempo tentei corresponder às expectativas formadas pelos outros. Desempenhei o papel de boa filha, irmã calma, ajudante. Eles consideravam minhas ações desnecessárias quando eu defendia minha posição, exagerada quando estabelecia limites pessoais e invisível quando alcançava meus objetivos sozinha. Mas agora não preciso nem de permissão, nem da aprovação deles. Na manhã seguinte, acordo no meu quarto, a luz entra pelas janelas e sinto o cheiro fresco da natureza após a chuva. O ar parece diferente. A casa parece ter se libertado depois de muito tempo de contenção. Rafael já preparou o café. Ele me oferece uma xícara, como se fosse uma ação habitual, como se isso tivesse se tornado nossa rotina comum. Pela primeira vez em muito tempo, não sinto desconforto. Sinto-me segura. Durante a semana seguinte, nos dedicamos a organizar a casa, cômodo por cômodo. Eu me encarrego de embalar as coisas dos meus pais, mantendo a calma e a clareza de pensamento. Eu aceito a situação. Eu sigo em frente. Eu dei apoio por tempo suficiente. No sótão, encontramos meus antigos cadernos. Aqueles em que eu fazia anotações quando a casa estava muito agitada para conversas. Em um deles, havia uma lista chamada O que eu planejo fazer no futuro. Rafael olha por cima do meu ombro e sorri. Vou tentar retratar o pôr do sol, brinca ele. Eu sorrio de volta. Eu não afirmei que eram objetivos globais, apenas meus pessoais. Então vamos comprar os materiais necessários para você, diz ele, tocando minha cabeça. Transformamos o escritório, que precisava de limpeza, em um espaço luminoso para a criatividade. Ele mesmo se encarrega de instalar as prateleiras. Eu coloco nelas as telas e tintas usadas. Cada ação parece um retorno de uma parte da minha personalidade. Começamos a passar as noites na mesa antiga, aquela onde antes se sentia tensão. Agora, sobre ela, há fontes de luz, produtos frescos, conversas e aconchego. Uma noite, Rafael volta para casa com um objeto que dá acesso e me entrega. Uma casa em um lugar remoto. Vista panorâmica para um lago. Poucas pessoas ao redor, apenas natureza e tranquilidade. Olho para a chave. Você fica. Ele acena com a cabeça. Eu só quero que você saiba que agora você tem uma escolha, e não apenas um dever. Nesse momento, percebo que esta vida agora é minha. Não herdada, não conquistada com sacrifício, simplesmente minha. Alguns meses depois, chega um convite para uma celebração. Um evento relacionado a uma parente. Meu nome está escrito de forma um pouco incorreta. No envelope está escrito para nome e acompanhante, se houver. Nome levanta uma sobrancelha. Você quer ir? Eu sorrio. Não, mas quero fazer um pequeno presente. Pego uma fotografia. Nela, nome e eu estamos em uma conferência sobre novas tecnologias, sorrindo ao lado de seu prêmio por contribuição para o desenvolvimento. No verso, escrevo, de alguém que consideravam incapaz. Obrigado pela liberdade concedida. Coloco a fotografia no envelope. Sem ressentimento, sem desejo de retribuir, apenas sinceridade e paz. Agora, ao acordar, cuido das minhas plantas. Me dedico à criatividade. Saio para o terraço com uma bebida na mão, enquanto o nome canta algo e preparo o café da manhã. Rimos não porque tudo é perfeito, mas porque tudo se tornou autêntico. Não sei o que nos espera no futuro. E isso não importa. Tudo que sei é que aquela jovem, que se encontrou em uma situação difícil naquele dia, passou por mudanças significativas. Agora ela é uma pessoa com sua própria perspectiva e um senso de pertencimento que apoia seu crescimento. E se eu tivesse a chance de falar com aquela que passou por dificuldades, enfrentou problemas e se sentiu fraca, eu diria: você se saiu bem. Sua jornada ainda não terminou. O futuro reserva muitas coisas boas para você.